Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, e eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar se chamou Hormá. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão, nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Deus, a tua palavra foi lida, aplica em nossas vidas, nossos corações, e nos ensina, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, nesses dois textos nós vemos Deus agindo, fazendo grandes coisas na vida do seu povo, Deus fazendo grandes coisas, e vemos o povo logo em seguida reclamando, murmurando. Isso é normal no ser humano. Recebe a bênção de Deus, Deus faz, Deus continua fazendo, não mudou, e a pessoa daí a pouco, por qualquer coisinha, está murmurando. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite, com a ajuda de Deus, sobre um título bastante importante para a nossa meditação: engano que nos levam à derrota. Nós ontem meditamos o Salmo 42 aqui à noite, na escola bíblica, e nós vimos que o salmista nos ensina muito, com o abatimento da nossa alma, devido a alguns problemas que nós vemos adquirindo para a nossa vida, e depois nós queremos colocar a culpa em Deus. Então, títulos, que levam exatamente a nossa derrota. Engano que nos leva à nossa derrota. Existem muitas pessoas enganadas a respeito de vários assuntos, e eu quero tratar de alguns assuntos nesta noite. Primeiro engano que nos leva à derrota, irmãos, é o engano da murmuração. Você começa a murmurar. Nesses dois textos você vai ver aqui que o povo começou a murmurar. Murmuraram de tudo, do pepino, do alho, da cebola. Olha, eles eram cativos no Egito, e relembraram que lá tinha pão para comer melhor que o maná que Deus mandava. O maná, a Bíblia fala aqui que ele tinha sabor de azeite fresco, e eles chamam o maná de essa coisa vil, essa coisa que não presta. Então o povo é tendencioso a murmurar. Então o engano que nos leva à murmuração. Quando você começa a murmurar, você começa a reclamar de alguma coisa, tome muito cuidado, porque se você estiver reclamando de alguma coisa, que Deus muitas vezes está nos testando, porque aqui Deus estava testando o povo. O povo era para sair do Egito e entrar em Canaã em poucos dias, mas devido à murmuração, ficaram 40 anos andando no deserto. A culpa não foi de Deus, foi do próprio povo. Por quê? Porque a maioria daqueles que murmuraram morreram no deserto. E só entrou em Canaã aqueles que saíram do Egito, que eram crianças, que não tinha responsabilidade ainda. Então nós murmuramos de tudo, irmãos. Tudo que Deus nos dá, a gente murmura. Até você recebe uma quantia de dinheiro suficiente para você pagar suas dívidas e para você comer, você reclama porque queria dinheiro para você gastar mais. Então a gente murmura de tudo. Murmuramos da alimentação,
de traje, porque a mulher queria outro vestido, o homem queria um outro terno, o outro queria outro sapato, murmura de tudo. Irmãos, nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Nós não somos como aquelas pessoas, irmãos, que ostentam uma coisa que não é. Nós não podemos fazer isso, porque quando a gente começa a murmurar, nós somos levados à ostentação, a adquirir aquilo que muitas vezes não podemos alcançar. Então, toma muito cuidado com essa questão. E o engano da murmuração é tão terrível, que tem pessoas que murmuram até do próprio dom que Deus deu para ela. Deus deu um dom para ela e ela reclama daquele dom, murmura daquele dom. Então, quando a gente olha essa questão, o segundo passo que nos leva à derrota, o segundo engano, é exatamente o engano religioso. Por que, pastor, engano religioso? O engano religioso, irmãos, que nos leva à derrota, é quando a pessoa acha que ela é mais crente que os outros. Ela acha que ela está salva, somente ela, e esse é o engano de muita gente. Quem nos salva é Cristo, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas tem pessoas, irmãos, que se julgam mais crente que todos, tem igreja que se julga mais crente que todo mundo, é os únicos salvos, mas irmãos, quem nos salva é Cristo, e quem conhece a nossa vida é Cristo. A nossa obrigação é vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida conforme a palavra de Deus, e não sermos enganados por nós mesmos, porque muitas vezes, irmãos, nós vimos ontem no Salmo 42, que a nossa própria consciência nos engana, nos trai, nos leva a fazermos coisas que deveríamos fazer. O engano religioso também, irmãos, leva você a não ter uma regra de vida no aval bíblico. Você enganado religiosamente, você vive uma vida conforme o seu querer, não é conforme o aval da Bíblia, não é conforme a direção da Bíblia, mas é conforme, eu penso assim, eu ajo assim, e ninguém tem nada a ver com isso. É verdade, ninguém tem nada a ver com isso, mas só que a Bíblia dá aval para você viver dessa maneira, a Bíblia te orienta a viver dessa maneira, se a Bíblia orienta, amém, se não, você está completamente enganado religiosamente. Manter uma regra de vida sem aval bíblico é engano religioso. E hoje muita gente, irmãos, muita gente mesmo vive uma vida de engano religioso, porque não vive segundo os padrões da Bíblia Sagrada, não quer nada com a palavra de Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus e rejeita o ensino da palavra de Deus. Esse é o maior engano do século 21. Esse é o maior engano do século 21, o engano religioso, não viver conforme o aval da Bíblia Sagrada. Então, quando a gente olha essa questão, irmãos, nós vemos que a pessoa diz que é cristã, aparenta ser cristã, a comunidade, o que não é. E muitas vezes a pessoa chega a bater no peito, eu sou salvo. Olha, irmão, se você não viver conforme o aval da Bíblia Sagrada, aquilo que a Bíblia ensina, você está enganado. Você está aparentando ser, mas não é. Você não é cristão conforme a Bíblia quer que nós sejamos. Porque Jesus foi bem claro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou viver de acordo com a palavra de Deus, porque quem vai dirigir a minha vida é a palavra de Deus através do Espírito Santo. A minha vida espiritual tem que dirigir a minha vida carnal, e não a minha vida carnal dirigir a minha vida espiritual. No engano religioso, as pessoas deixam a vida carnal dirigir a vida espiritual. Está enganado, está errado. A vida espiritual tem que dirigir a nossa vida carnal. Os passos que as pessoas têm por aí são incertos, não são verdadeiros. Então as pessoas vivem na comunidade, se diz cristã, mas não vivem nos padrões da Bíblia Sagrada, é um engano religioso. E como tem gente enganada, irmãos, e como tem gente enganada.
Outra coisa que nós vemos nessa questão, irmãos, do engano que nos leva à derrota, é gradativo, é uma sequência, é o engano doutrinário. O que é o engano doutrinário? Doutrina é Bíblia, é ensinamento, é a palavra de Deus. Doutrina quer dizer ensinamento, é a palavra de Deus. Então, o engano doutrinário, por quê? Abandona o significado da palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus dizia isso lá, mas para nós aqui é outra coisa, negativo. Dizia lá e diz aqui a mesma coisa. O engano doutrinário abandona o significado da palavra de Deus. Troca a palavra de Deus por qualquer coisa, a pessoa troca a palavra de Deus por qualquer coisa. Esse é engano doutrinário que leva as pessoas à murmuração, à derrota, leva as pessoas ao fracasso espiritual. Estamos falando de vida espiritual, irmãos. Vida espiritual, porque o mais importante para o ser humano é a nossa vida espiritual. Se espiritualmente estamos bem, tudo está bem em nossa vida. Nós vimos no Salmo 42 ontem. Então troca a palavra de Deus por qualquer coisa. Não tem mais prazer na palavra de Deus. Esse é o engano espiritual. Não tem prazer no ensinamento da palavra de Deus. Não tem prazer em ler a palavra de Deus. Não tem prazer em meditar na palavra de Deus. Esse engano é terrível. As pessoas sofrem as consequências. Então troca a palavra de Deus por qualquer coisa. Diz que é cristão, mas não age como cristão. Está cheio desse tipo de gente. Diz que é cristão, tem carteirinha de membro, é membro de uma igreja, mas não nasceu de novo, não tem vida com Deus, não tem uma vida regrada pela palavra de Deus, dirigida pela palavra de Deus, então está perdendo tempo. Porque Deus quer, irmãos. Paulo chega a falar assim, olha, procura apresentar vós perante Deus como a virgem pura, mas temo que Satanás venha contaminar a vossa consciência e vocês se apartem da simplicidade do amor de Cristo. Tem muita gente, irmãos, se apartando do amor de Cristo. E lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala assim, e temo como assim a serpente enganou a Eva, também as vossas mentes sejam corrompidas. Olha só, para uma igreja que é a igreja de Corinto, tinha tudo quanto era dom. Por que isso, irmãos? Porque o engano religioso acontece no nosso dia a dia. Tem coisa que você ouve, você vê, você fala, é de Deus, mas não é de Deus. É do homem ou é do adversário. Então toma muito cuidado com isso. Outra coisa que nós vemos, coisa que nos leva à derrota, falando de derrota espiritual, de vida espiritual, é o engano doutrinário. O que é doutrina, irmãos? Doutrina, exatamente, é ensinamento. Esse engano doutrinário abandona o significado da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, não é mais como era antigamente. Mudou. Não é assim não. É a palavra de Deus continua sendo a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então nessa sequência nós vemos que agora entra o outro assunto que nos leva à derrota. É o engano espiritual. Quando a pessoa se enfada de tudo que é de Deus. Eu já não aguento mais. Olha, eu já estou a ponto de explodir. Engano espiritual. Quando se enfada das coisas de Deus, não tem mais prazer no que faz, não tem mais prazer em cultuar a Deus, não tem mais prazer em estar louvando e adorando o Senhor, está enfadado, está simplesmente, veja bem, doente espiritualmente, a alma abatida, tudo está contaminado dentro da pessoa. Então se enfada da palavra de Deus, não aceitam a disciplina que vem da parte de Deus, porque a palavra de Deus nos disciplina. Jesus falou em João capítulo 15, verso 3, vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ô irmãos, nós não podemos fugir disso, não aceitar a disciplina da parte de Deus, temos que aceitar. Deus corrige aquele que Ele ama e aquele que Ele tem por filho. Se não é filho, então Deus não vai corrigir. Deus corrige aquele que Ele ama e aquele que é filho. Praticam tudo ao contrário da santa e da palavra de Deus. Esse engano espiritual leva as pessoas a uma prática
adversa, ao invés de obedecer a palavra de Deus, faz coisas contra os princípios da palavra de Deus, faz tudo contra. Olha o que está acontecendo nesse mundo. O que era certo já não é mais certo. Irmãos, está aí para você ver o trabalhar do nosso adversário contra a palavra de Deus. Não aceita mais a palavra de Deus como regra de fé e prática. Praticam tudo ao contrário da santa e bendita palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso? Não, mas nós vivemos no século 21. Nós vivemos numa outra época. Irmãos, não importa, irmãos. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não envelhece, ela se renova a cada dia em nossas mentes, nossos corações. Nessa sequência do engano religioso, que nos leva à derrota, existe a questão seríssima também, que é a questão do engano místico. O que é um engano místico, irmãos? O que é um engano místico? As experiências próprias estão acima da palavra de Deus. Por que surgem tantas igrejas? Porque a pessoa tem uma experiência com Deus e começa a colocar aquela experiência com Deus acima da palavra de Deus. Lembra o que aconteceu no passado, no século XVIII, século XIX, que as pessoas tinham visões e abriam uma igreja? Hoje não é diferente. Tem cristãos que a experiência própria está acima da palavra de Deus. Eu não preciso de escola bíblica, porque eu vou no monte orar. É verdade, vai no monte orar, é muito bom, mas você precisa aprender também, porque conhecimento sem Bíblia, meu irmão, Pedro chega bem claro e diz assim, ó: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento, tem que ser o crescimento dinâmico, na vertical e na horizontal. Se você crescer muito na vertical, na graça, você fica engraçado. Se você crescer muito na horizontal, você fica demagogo. Sabe tudo, tudo. O que você pensar de A a Z, a pessoa sabe. Mas não sabe nada porque não é cristão, não nasceu de novo. A experiência mística, as próprias experiências estão acima da palavra de Deus. Qualquer inspiração própria vale mais que a palavra. A pessoa vê anjo, vê luz, vê sonho, vê tudo, tudo leva a pessoa a superar a palavra de Deus. Não, irmãos, Deus fala em sonho, Deus fala em visão, Deus fala através de revelação, de profecia, mas a palavra de Deus é a verdadeira profecia, a palavra de Deus é a única verdade neste mundo. É a verdade absoluta neste mundo, é a palavra de Deus. Então, irmãos, qualquer ensino, veja bem, a pessoa aceita como se fosse de Deus. Por quê? E o engano místico, qualquer ensinamento. Porque a palavra, a pessoa que não tem estrutura na palavra, o que vier ela come, ela aceita como sendo Bíblia. Oh, mas pastor pregou, o fulano pregou, está na Bíblia Sagrada. Mas espera aí, ele fez uma análise do texto, ele fez uma análise do contexto, ele fez uma exegese correta do texto. Por quê? Senão é um engano do ensino da palavra de Deus, aceita tudo, é um engano terrível que a pessoa passa a usufruir agora, e a sua mente passa a ser cauterizada, e para voltar depois, irmão, só a misericórdia do Senhor. Quando a pessoa passa por esse ensino, que aceita qualquer ensino, como se fosse de Deus, não, eu creio assim, vou viver assim, e vou morrer assim, tá bom, não tem problema. Nessa sequência de erros que nos leva à derrota espiritual, é um engano intelectual. Por que isso, irmãos? Cremos que as nossas opiniões estão acima da Bíblia. Engano intelectual. Olha, eu acho, eu penso. Não, irmãos, nós não achamos nada, não pensamos nada. A Bíblia diz e acabou. A Bíblia diz e acabou. Não tem negócio. A Bíblia diz e acabou. Não tem negócio. Esse engano intelectual, cremos que as nossas opiniões estão acima da Bíblia Sagrada, isso é um erro que leva a pessoa à derrota, ao fracasso. Leva a pessoa à derrota e ao fracasso. Por que isso?
Cremos que as nossas opiniões formadas por nossa cultura têm valores extrabíblicos. Muitas vezes a cultura da pessoa, ela acha que a cultura dela, o que ela foi ensinado, o que ela recebeu ensinamento, está acima do ensino da palavra de Deus. E não é por aí não, irmãos. Não é por aí. A palavra de Deus está acima de tudo. A palavra de Deus está acima de tudo. Por que nos Estados Unidos, irmãos, quando a pessoa vai lá no júri, lá, para jurar, para ser testemunha de alguma coisa, o que é que o juiz manda fazer? Coloca a sua mão sobre a Bíblia. Jura dizer a verdade, somente a verdade, a não ser pela verdade? Juro. Então jurou pela palavra de Deus, jurou pela verdade. Nós devemos viver exatamente isso, porque sabe o que acontece, irmãos? O engano intelectual leva a gente a acreditar que nós somos melhores que a palavra de Deus. E na verdade não somos, irmãos, melhor que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está acima de qualquer coisa, irmãos. Outra coisa que nos leva à derrota desse engano intelectual é cremos que as nossas opiniões, irmãos, são formadas por nossa cultura, têm valores extrabíblicos para nós fazermos o que quisermos com a palavra de Deus. Eu aprendi assim, eu fui educado assim, e eu vou fazer da minha maneira. Porque surgem tantas aberrações no mundo cristão? Porque tantas pessoas, você viu assim, recentemente, o camarada pregando, pastor, 30 anos de ministério, a Bíblia tem que ser atualizada. Atualizada? Espera aí, porque se nós não atualizarmos a Bíblia, as nossas igrejas vão ficar vazias. Irmãos, aceite a Bíblia quem quiser, mas nós temos que pregar a palavra de Deus, a Bíblia como ela é, porque se nós não pregarmos a palavra de Deus como ela é, nós vamos dar conta diante de Deus. E nós não podemos, irmãos, esquecermos que a palavra de Deus é que nos leva ao céu. É a palavra de Deus que nos alimenta, nos dirige, nos conduz e nos leva ao céu. Outra coisa nesse engano intelectual, irmãos, que nos leva à derrota, é quando achamos e acreditamos estarmos num estado de perfeição. Não, eu já cheguei. O apóstolo Paulo diz assim, ó: não que eu já tenha alcançado, mas prossigo. Não alcancei ainda não. Se Paulo não alcançou, quem somos nós, irmãos, para alcançar? A nossa vida é progressiva a cada dia, vamos caminhando dia a dia vamos caminhando, a nos aperfeiçoando, nos moldando ao querer de Cristo. Você não tem que aceitar e acreditar que você já adquiriu o estado de perfeição, porque perfeição nós vamos ter no céu, depois do corpo glorificado. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, vamos ter problemas, irmãos. Você tem problema com os seus olhos, você tem problema com o seu ouvido, você tem problema com a sua língua, você tem problema com tudo, com os seus desejos, com tudo. E se você não tomar cuidado, você vai sofrer as consequências. Não, já estou preparado para vir do Senhor. Temos que estar preparado mesmo, mas vigiando, porque Jesus falou assim: o que eu digo a todos, digo, vigiai. Vigiai. O preparado é estar vigilante, está, como diz a parábola das 10 virgens, as virgens que eram vigilantes. Outra coisa que nos leva ao fracasso, à derrota, irmãos, isso aqui é coisa seríssima, é uma sequência, é o engano moral. Irmãos, Evangelho de Cristo, que não tem moralidade, irmãos, esse não é Evangelho de Cristo não, porque o Evangelho de Cristo, tanto João Batista como Jesus começou pregando arrependimento, novo nascimento, novidade de vida. E Paulo chegou aos Coríntios e falou assim, ó: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passadas, tudo se fez novo. Então, irmãos, o engano moral, evangelho sem moralidade, vale tudo. Não, irmãos, não, isso não é o evangelho da Bíblia Sagrada. Esse é o outro evangelho que Paulo fala aos Gálatas. Se vier um anjo e pregar um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Porque o evangelho que eu vos ensinei e preguei é o evangelho de Cristo. Olha a situação.
E hoje as pessoas, irmãos, nesse engano moral do evangelho, as pessoas, veja bem, elas estão vivendo uma vida de imoralidade, como se tivesse tudo normal. Não, não é desse jeito não. O que o engano moral faz conosco? Quebramos a santa lei de Deus por tradições seculares. Eu não quero nem entrar em detalhes aqui, que eu sei que eu vou ofender muitas pessoas. Mas, irmãos, quando quebramos a santa lei de Deus por tradições seculares, tem pessoas, irmãos, aí, e tem igrejas grandes, quebrando a lei de Deus por tradições seculares. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado, mas cuidado mesmo. Tome cuidado, porque senão, irmãos, nós vamos ter problema com a nossa salvação. Porque esses enganos espirituais nos levam a uma derrota sem tamanho. Uma derrota incalculável para a nossa alma. Então nós quebramos a santa lei de Deus por tradições seculares. Olha, eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema. Espera aí. Nem todo mundo procura ver se o problema, exatamente, você vai ver o problema com os olhos da palavra de Deus. Será que aquilo que você acha que não tem problema, né? Será que a Bíblia fala que não tem problema? Eu ouvi uma ilustração certa feita, e eu gostei, eu quero contar para você hoje. Tinha um pregador pregando, e ele dizia assim que tinha um camarada que criou um papagaio, e papagaio só aprende a falar o que você ensina. Ele ensinou o papagaio: não faz mal, não tem problema, faz de conta. Fala, papagaio, fala, louro, não faz mal, não tem problema, faz de conta. E o papagaio só falava isso. Certo dia, de manhã cedo, ele levanta, está lá no quintal, lá, mexendo com os negócios lá, o papagaio está gritando: não faz mal, não tem problema, faz de conta, e gritando cada vez mais alto. Eu falei: o que será que esse papagaio tem? Chegou lá, o gavião arrancando as penas do papagaio, o papagaio só ia fazer aquilo, o gavião queria comer o papagaio, e o papagaio: não tem problema, não faz mal, não faz de conta, e está tudo certo. Está cheio de crente assim, irmãos. Os outros falam, ele aceita, aprende e não faz mal, não tem problema, faz de conta que está tudo certo, está tudo bem. Ah, é? O dia do juízo, irmãos, o dia do juízo vai acontecer. E aqui nós vemos nesses dois textos de Números, o povo de Israel já tinha recebido a lei de Deus, que era o padrão para a vida deles. Está lá em Êxodo capítulo 19. E me serão para mim rei dos sacerdotes, e nós, igreja, somos sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos superior a Israel nessa questão da chamada. Olha só essa questão. Então, esse engano moral, irmãos, nós podemos quebrar a lei de Deus como Israel quebrou. Por que eu peguei esses textos, irmãos, de Números? Porque Israel pecou contra Deus por não obedecer a lei de Deus, a palavra de Deus, porque já tinha sido dada para eles e tinha sido orientado como eles deveriam agir com a palavra de Deus. Não é porque o mundo não gosta da palavra de Deus, não é porque o seu vizinho não gosta da palavra de Deus, não é porque seu irmão em Cristo, entre aspas, entre parentes, não gosta da palavra de Deus, que você não vai gostar, não. Ame a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus, porque você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Então, as pessoas quebram a santa lei de Deus, como Israel quebrou. O castigo veio, quebrou a lei de Deus. Deus falou assim: tá bom. E a Bíblia fala que Deus se irou contra aquele povo. Irmãos, estamos vivendo dias desse mundo que a ira de Deus está aí para todo mundo ver. A ira de Deus está aí em forma de peste. Deus mandou peste no Egito para o povo de Israel ver. O povo de Israel foi liberto. Hoje, irmãos, Deus está mandando a peste no Egito, para nós vermos o que Deus está fazendo, e nós temos que tomar muito cuidado para não sermos contaminados com as pragas do Egito,
porque Deus tem poder para nos guardar. O Salmo 91 diz bem claro lá: praga nenhuma chegará à tua tenda, porque dará ordem aos teus anjos para que te guarde. Então há muito cuidado. Você pode até ficar enfermo, pode, mas você não vai sofrer as consequências como o Egito sofreu. Esse engano moral também nos leva, irmãos, as nossas consciências manda fazermos coisas naquilo que não agrada a Deus. A nossa consciência, nesse engano moral, leva a nós fazermos coisas que não agrada a Deus e nem a santa palavra de Deus. Por que isso, irmãos? Porque eu creio que eu sou crente, eu sou pastor, eu sou salvo, sabe? Eu posso fazer o que eu quero. Não é assim não. Não é assim não, irmãos. Isso é engano moral. Não é assim não. Você tem que fazer o que a palavra diz. Porque se Tiago fala assim: sois ouvintes, não praticantes. O que vocês são? Nada. Nada. Israel, irmãos, nós temos que aprender com o erro dos outros. Estamos aprendendo com o erro de Israel. Israel sofreu as consequências por não obedecer à palavra de Deus. Então esse engano moral leva a nossa consciência a fazermos aquilo que não agrada à lei de Deus, à palavra de Deus. Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes o nosso intelecto, porque o que mais existe no ser humano é autoconfiança e vamos dizer assim, impulso de liderança para criar para si próprios normas e condutas. Mesmo que a pessoa, irmãos, mesmo que a pessoa saiba que passar no farol amarelo é perigoso, mas o volante é uma tentação para você passar. Mesmo que você saiba que passar na avenida sem ser na faixa de pedestre é perigoso, mas a tentação é você passar, porque é mais curto o caminho. Questão da moral, irmãos. Questão da ética, da mente da pessoa. Então isso leva as pessoas a fazer aquilo que desagrada a Deus e automaticamente leva as pessoas à derrota. Outra coisa que nós aprendemos na queda do engano moral é quando as escrituras dizem não, mas eu digo sim. Você pega Êxodo capítulo 19, você vai ver: não matarás, não adulterarás, capítulo 20 lá, e você vai ver: não, 10 vezes não. Aí eu falo assim: não, assim, posso fazer, sim, não. Irmãos, a Bíblia diz não. A Bíblia diz sim, acabou, simplesmente isso. Eu aprendi uma coisa na minha vida: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus mandou, vamos obedecer, vamos ter juízo para obedecer, acabou. Não adianta, irmãos, lutar contra a palavra de Deus, lutar contra os princípios de Deus, é perca de tempo, irmãos, é perca de tempo. E muita gente, Israel pagou caro por isso. Lembra quando Deus deu lá, o povo entrou em Canaã, que passaram nos desertos, aquele grupo que entrou em Canaã, aí Josué circuncidou o povo lá em Gilgal, né? Aquela coisa toda, consagrou o povo, e o povo entrou em Canaã, e lá tinha cidade, lá tinha fartura, eles tinham tudo que eles tinham o dever com a palavra de Deus. Olha, vocês não vão olhar para os vossos inimigos, vocês não vão fazer o que eles fazem, vocês vão obedecer a palavra de Deus, vocês vão ser um povo diferente. O que aconteceu depois da morte de Moisés, da morte de Josué? No fim da vida de Josué chama o povo a um concerto, capítulo 24 de Josué. Josué chama o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolher a quem vocês querem servir. Se é a Deus, segue a Deus. Se é Baal, segue Baal. Agora Josué fala assim: eu e a minha casa vamos seguir ao Senhor. O que o povo fez, irmãos? O povo abandonou a Deus e a palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus mandou os adversários, e aquele povo começou a sofrer as consequências. Já entra a época dos juízes. Deus levantava um líder por um determinado tempo para salvar o povo, porque algumas pessoas clamavam a Deus e Deus ouvia a oração daqueles que estavam clamando.
E Deus levantava por meio do tempo aquele juiz. E é interessante que você lê lá em Juízes. E a terra ficou em paz 40 anos. Depois de 40 anos, o povo que viu o que Deus fez e o que Deus faz, voltava a fazer todas as coisas erradas novamente. Deus mandava castigo de novo. Não é diferente, irmãos, conosco. Nós todos cristãos temos visto o que Deus fez e o que Deus faz por nós. Mas a murmuração, o engano ético, o engano moral, o engano religioso, tudo isso nos leva à derrota, irmãos, porque nós confiamos demais em nós mesmos, em nossas capacidades e naquilo que nós achamos que é certo. Irmãos, eu defendi uma tese na década de 90, numa semana teológica: nem tudo que dá certo é certo. E é a maior verdade que existe, nem tudo que dá certo é certo. O camarada rouba hoje, deu certo, ganhou dinheiro, vai viajar, vai gastar dinheiro, aquela coisa toda. Opa, vou fazer um outro roubo. Vai fazer outro roubo, a polícia pega, ou senão a polícia mata. Ai, o que aconteceu, né? Aí a mãe ora, a avó ora, o pai ora, aquela coisa toda. Tudo bem, tudo bem. Aí a pessoa se arrepende, amém, glória a Deus por isso. Mas por que aconteceu? Primeira vez deu certo, a pessoa acha que sempre vai dar certo. Você pode fazer uma coisa errada hoje e dar certo, mas amanhã vai dar errado. Amanhã vai dar errado. Você entra na contramão hoje, não vai vir carro na sua frente, não vai ter problema nenhum. Mas você vai entrar na contramão amanhã e vai vir um carro lá para cá também, que vai acontecer. Irmãos, eu estou usando como exemplos naturais para você entender o espiritual. Nem tudo que dá certo é certo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Deu certo hoje, amanhã não vai dar certo. Conta uma mentirinha hoje, deu certo. Amanhã, para você consertar aquela mentirinha, vai ter que contar uma mentirona. É desse jeito a coisa. E não dá certo, irmãos. Chega no final, não dá certo. Então, nós vemos aqui exatamente, as escrituras dizem sim, eu digo não. A escritura diz não, eu digo sim. Isso é engano ético, é engano moral. Outra coisa que eu aprendo, irmão, dessa questão que nos leva à derrota, essa questão do engano religioso, é o engano ético. Professamos a Cristo, mas não obedecemos à lei de Cristo. Eu sou cristão, eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Ah, é verdade? É verdade? É. Abra sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ver algumas coisas aqui, se nós somos cristãos e nós obedecemos a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 21 diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, Jesus fala assim, mas eu vou dizer para vocês uma outra coisa. Está escrito na sua Bíblia, não está escrito na sua Bíblia aí? Olha só, qualquer que sem motivo se encalorizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca ou de bobo, de tolo, será réu do sinédrio, e qualquer que chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Existe hoje uma lei mais séria para essa questão não matará. Você pode matar uma pessoa ou você pode morrer por palavras ou por pensamentos. Olha o engano ético. Versículo 27, para você entender, dizemos que somos cristãos, que obedecemos a Cristo, mas vamos ler aqui, verso 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Agora Jesus, verso 28, Jesus fala assim, eu porém vos digo, olha só,
Qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração comecei adultério com ela. E ela fala assim: se o teu olho direito te faz escandalizar, arranca, joga fora. Se tua mão faz escandalizar, arranca e joga fora. Por que isso? Melhor entrar no reino de Deus faltando um pé, faltando um olho, faltando uma mão, do que você ser lançado no fogo do inferno. Então, antigamente era só adulterar. Hoje, o olhar, a cobiça, já leva a pessoa ao pecado cometido no adultério. Ô irmãos, apertou, pastor? Apertou. E como apertou? Vamos indo aqui. Versículo 31. Olha o que Jesus ensina aqui. Questão do ensino ético aqui. Olha só. Versículo 31 aí. Também foi dito: qualquer deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, cometa adultério. Então, Jesus falou assim, ó, coloca uma norma no casamento aí, casamento, Deus uniu, o homem não separa. Existe caso e caso. Mas tem que ter uma norma, tem que ter uma regra, tem que ter uma base. Quarto lugar, verso 34. Verso 33, aliás. Outra assim eu viste, que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, nem pelo trono de Deus. E eu juro por Deus, você está pecando. A sua ética cristã está falhando. Verso 38, para você entender. Diz assim, ó: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Verso 39, Jesus fala assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Apertou, irmãos. Apertou. A ética cristã é diferente da ética da moral contemporânea. A ética e a moral contemporânea, o cara deu um tapa em você, dá um tiro nele. Deus o colocou como cabeça. Não, irmãos, eu sei que Deus colocou você como cabeça para ser exemplo, para pensar, para ser exemplo. Mas vamos caminhando aqui. Versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Na lei diz assim, ó: você ama o teu próximo, é o teu irmão, mas o teu inimigo aborrece, não dá chance para ele não. Aí Jesus fala assim, ó, isso aqui o judeu ficou doido com Jesus. Versículo 44 aí. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Apertou, pastor. Agora a coisa complicou para o meu lado. Mas eu fazia o quê, irmãos? Essa é a ética cristã. Essa é a moral do cristianismo. Eu não posso fazer nada, irmãos. Pastor, mas o dispensacionalismo diz que Mateus 5, 6 e 7 é para o povo do milênio. Ah, é? Tudo que está escrito é para a igreja, irmãos. Para o milênio é outra coisa. Para o milênio, a igreja foi arrebatada, está com Cristo, corpo glorificado, é diferente. Isso aqui é para nós, igreja. Então, quando a gente olha essa questão da ética e essa questão da moral cristã, o cristianismo, irmãos, tem uma ética tremenda nessa questão de prudência, de relacionamento, tanto com os seres humanos como com Deus. Então professamos a Cristo e não obedecemos a Cristo, porque não cumprimos os mandamentos de Cristo. Porque é muito fácil: eu não adultério. É verdade, isso é muito bom, e é o dever de todo cristão. Mas e aí? E as outras coisas? Outra coisa no engano ético que nos leva à derrota: quando dizemos sim à palavra e fazemos o contrário da palavra. Ouvi, aceitei. Sabe aquela pessoa que você prega, está sempre assim: é verdade, é verdade, só que não coloca nada em prática. Então, quando dizemos sim à palavra e fazemos ao contrário,
Irmãos, ouça a palavra, examine a palavra, seja bereano e procura praticar a palavra. Olha, eu gosto muito daquela tese. Creia na Bíblia para ser salvo, leia a Bíblia para ser sábio e pratique a Bíblia para ser santo. Essa é a melhor tese da tua vida. Crer na Bíblia para você ser salvo, leia a Bíblia para você ser sábio e pratique a Bíblia para você ser santo. Essa é uma tese que não pode fugir da nossa consciência. Outro engano ético, irmãos, é quando mentimos ou trapaceamos em nossas ações. Somos cristãos, nascemos de novo, somos nova criatura, mas andamos fazendo uma coisa atrás da outra errada, que não agrada a Deus, e traz escândalo e mais escândalo para o meio do povo de Deus. Todos esses passos, irmãos, esses 8 passos que eu meditei com os irmãos, são que levam às derrotas espiritual. Estamos falando de vida espiritual. Nós estamos falando de vida financeira, de vida material, vida espiritual. Por que existem tantos cristãos caídos? Porque existem tantos cristãos desanimados? A culpa não está em Deus, não está na palavra, mas está naquilo que a pessoa assimilou de errado e acha que é certo e não é certo. Para terminarmos, para concluirmos, as 3 partes do engano. Primeira parte, rebeldia à autoridade de Deus e sua palavra. Primeira coisa que a pessoa faz nessa questão do engano moral, do engano ético, do engano intelectual, e de todas essas coisas que eu meditei com os irmãos, do engano religioso, do engano da murmuração, do engano espiritual, do engano místico, é exatamente rebeldia à autoridade de Deus e à sua palavra. Eu não aceito isso e acabou. Acabou. Irmãos, nós não podemos aceitar. E se eu não aceito, é que nem eu falo, não é questão de ser radical, não é questão... É questão de ser zeloso pela minha fé. Pela minha fé, eu creio na Bíblia Sagrada como ela é. Eu não vou mudar a Bíblia Sagrada para mim ficar bem. Não, de jeito nenhum. Eu não sou obrigado, eu não aceito. Tchau, eu estou caindo fora. Agora não vamos ficar arrumando confusão. Então rebeldia à autoridade de Deus e a sua palavra. Pessoas não obedecem a palavra, não aceitam a palavra e ficam arrumando confusão. Outra coisa nessa parte do engano de Deus, falta de confiança total em Deus e a sua liderança sobre nós. Eu não confio em Deus e não aceito a liderança de Deus na minha vida. Eu sou dono do meu nariz, é verdade, você é dono do seu nariz, você é de maior, você tem CPF, você tem tudo, é verdade. Só que sem Deus, lembra aquele louvor? Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada poderemos ser, nenhuma folha da árvore se move, se não for pelo seu poder. Sem Deus nós não somos nada, temos que aceitar a liderança de Deus sobre as nossas vidas e acabou, irmãos, acabou. Israel não aceitou, pagou o preço. Essas igrejas de hoje que não aceitam a liderança de Deus, aceitam a liderança de homem, irmãos, vai sofrer as consequências, porque, lembra lá em Mateus capítulo 7, lá, Jesus chegar na presença de Jesus, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, falamos língua, profetizamos, não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo que está reservado para o diabo e seus anjos. E acabou. Para encerrarmos, as partes do engano que nos leva à derrota, rejeitarmos o amor de Deus expresso na sua santa palavra. Quando eu rejeito a palavra de Deus, eu estou dizendo para Deus assim, eu não aceito o seu amor como ele é, porque o amor de Deus é expresso na palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que expressa para mim o grande amor de Deus. Porque eu não sei como expressar esse amor, a não ser através do hino do nosso cenário,
o hino 404, sublime amor, o amor de Deus,